João, no capítulo 5 e no verso 45, diz assim: aqui quem está falando é o Senhor Jesus, e ele diz: não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Verso 47 diz: mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Vou ler de novo. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Senhor, fala conosco. Estamos diante da tua poderosa palavra. E minha oração é que o Senhor reparta uma porção da sabedoria que vem do alto, Senhor. Sim, é muito grande o teu conhecimento para nós pegarmos tudo isso de uma vez só. Libera nessa noite mais um pouco, Senhor, do teu coração sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom quando nos reunimos num lugar como esse para ouvirmos a palavra de Deus, para com o coração desejoso de receber da sua sabedoria, que possamos realmente acolher a sua palavra. Amém? Aqui o Senhor Jesus diz algo interessante. Ele diz: se vocês não creem nos escritos, o que eles tinham de escritos naquela época eram o que eles geralmente resumem como Moisés e os profetas, tinham ali, eles faziam naquela época, a gente está falando aí de mais de 2000 anos atrás, naquela região ali de Israel, do que chamam também de Palestina. Então nós estamos falando em uma cultura já milenar, mais de 2000 anos atrás, e naquela época eles não tinham então o Novo Testamento como nós temos agora. Então o que eles tinham e chamavam de escritos eram a lei de Moisés e os profetas. Dentro disso eles faziam algumas separações, como profetas anteriores, profetas posteriores, escritos, livros poéticos. Mas quando eles resumiam tudo isso, o que eles tinham de escritos da época, eles chamavam então ou de escritos, ou Moisés e os profetas. Aqui o Senhor Jesus diz: se vocês não creem na palavra, hoje é a Bíblia, hoje nós temos agora esta coleção de 66 livros que são as nossas escrituras, amém ou não? É o livro de Deus, é o que eu digo, a Bíblia é o livro de Deus. E Jesus está dizendo: se vocês não creem no escrito, nos seus escritos, se vocês não creem na Bíblia, se vocês não creem nas escrituras, como crereis nas minhas palavras? Olha que interessante, Colossenses, abre aí comigo, Colossenses capítulo 3, e no versículo 16, diz assim, Colossenses capítulo 3, e verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe, a palavra de Cristo, as escrituras, a palavra de Deus, ela não deve habitar as nossas estantes. Eu mesmo tenho muitas Bíblias em casa, uso várias versões, então se tem algo que eu invisto é em livro e em Bíblia, quero investir mais. Agora, a palavra de Deus não pode habitar a minha estante, ela não pode habitar o meu armário. A palavra de Deus precisa estar habitando em mim. A palavra de Deus precisa estar habitando ricamente no meu coração. Isso significa abundantemente, que haja abundância da palavra no teu interior.
Amém ou não? O que habita em nós? O que nós gostamos? O que nós damos tempo? Para o que damos tempo? Para o que nos dedicamos? Nós conhecemos às vezes toda a escalação do Grêmio, do Inter, sabemos a escala, a tabela do campeonato. Eu não sei de nada disso, eu realmente futebol não acompanho mesmo. Acompanho mais a Fórmula 1 do que futebol. E o meu filho que gosta de ver Fórmula 1 ainda, vê mais do que eu não tenho paciência para ver toda a corrida. Eu vejo o início e o fim, tá bom, já sei como é que começou, como acabou, né? E sabe, não há problema nisso em você, não estou falando contra os esportes, o futebol, pelo contrário. Mas às vezes nós sabemos mais essas coisas do que a palavra de Deus. E quando Paulo está falando aos Colossenses, habite ricamente, ele está dizendo que a palavra de Deus seja abundante no interior de vocês. Que a palavra de Deus não fique na tua estante, mas que você interiorize a palavra de Deus. Amém? Na sequência desse verso ele diz: ensinai, aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, cantai salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Quando nós nos encontramos, quando as nossas famílias se encontram, quando sentamos à mesa, o que faz parte da nossa conversa? Não há problema em rirmos, em brincarmos, em conversarmos, mas será que em alguns momentos, porque habita ricamente em nós a palavra de Deus, surgem assuntos da palavra? Será que nós edificamos uns aos outros? Será que nós enviamos palavra de ânimo uns para os outros? É isso que nós devemos fazer. Nós não devemos perder tempo em saber se o fulano, se Beltrano, quem sabe na fofoca gospel, né? Fazendo fofoca, nós devemos investir tempo em saber, será que fulano está bem? Vou mandar uma palavra, hoje de manhã estava lendo isso, eu quero te abençoar com essa palavra, fica firme em Jesus, assim, assim, assim. É isso que nós devemos fazer, fortalecer uns aos outros, ensinar uns aos outros. Amém ou não? Às vezes nós dedicamos tempo, né? Você viu fulano, você viu Beltrano. Isso não importa, pelo contrário, isso traz dano na comunhão. Agora, quando você lembra de alguém, você já percebeu que às vezes você lembra de alguém do nada no dia? Você está lá no teu dia trabalhando, fazendo as suas atividades, você lembra de alguém. Você já parou a pensar que pode ser o Espírito Santo te lembrando para orar por essa pessoa? Você já parou a pensar que pode ser o Espírito Santo te lembrando para você compartilhar aquilo que você leu no teu devocional com esta pessoa? Já pensou que o Espírito Santo quer te usar para fortalecer alguém? Como é bom receber uma palavra de alguém, amém ou não? Eu estava às vezes passando em momentos que ninguém sabia, recebi ali uma mensagem de um amigo, de alguém que está longe de mim e que me mandava, estava orando, o Senhor me colocou o teu nome no meu coração, quero te dizer isso, 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 e é direto aquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração. Como é bom isso, amém ou não? E é bom ser usado por Deus também, mas só tem um jeito, nós precisamos que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, habite abundantemente em nosso coração, amém? Há um conselho do Senhor Deus, que foi feito há milhares de anos atrás, há muitos e muitos anos atrás, mas ele permanece ainda tão vívido e tão atual, como no dia em que ele foi derramado, em que ele foi dado. Josué capítulo 1, abre aí comigo, passagem conhecida, e este conselho permanece extremamente atual. Josué capítulo 1, verso 7, Senhor Deus falando aqui com Josué. Pensa você, Josué agora herda a tarefa de levar o povo, de atravessar com o povo e entrar na terra prometida. Ele agora substitui o grande líder Moisés. Moisés não foi qualquer líder, foi um nome de muita relevância na história do povo de Israel. E agora ele pensa, né? E agora? Como é que vai ser comigo? Vou ter que assumir este povo depois de uma grande liderança de Moisés. Mas olha o que o Senhor diz para ele, verso 7, capítulo 1. Tão somente, seja de fato firme e corajoso. E aqui o firme e corajoso tem um propósito. Você não precisa ser corajoso para enfrentar povos.
isso o Senhor vai operar. Ele está dizendo: eu quero que você seja firme e corajoso para ter o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, da lei que te ordenou Moisés meu servo. Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Sabe, o Senhor está dizendo: se você meditar na palavra dia e noite, fizer dela o teu prazer. O Salmos 1 é uma passagem irmã, de Josué 1, é muito parecido. O Salmos 1 fala de alguém que tem o prazer na lei do Senhor, na lei medita dia e noite. Então é como aquela árvore plantada junto a águas correntes, dá o fruto no tempo certo, a folhagem nunca murcha. O Senhor está dizendo: se você meditar dia e noite e tiver zelo de fazer na tua vida, ter na tua prática diária atitudes que venham de encontro aos princípios da palavra, se tiver este zelo, eu vou ser contigo, eu vou te abençoar por onde quer que você andar. O Senhor está dizendo isso. Se você tiver este zelo de cumprir a palavra, esta dedicação de, antes de tomar atitudes, ir às Escrituras e perceber: isto aqui é bíblico, é biblicamente correto, é assim que o Senhor diz que eu devo agir. Se você tiver este zelo, o Senhor irá te abençoar. Amém ou não? Aqui o Senhor também traz o conceito de algo que já ministrei aqui, sobre a meditação bíblica. Eu não vou entrar nisso, porque já falei, temos isso inclusive ali no canal da igreja, você pode assistir em outro momento. Agora, o conceito da meditação bíblica é o contrário daquela meditação oriental, onde as pessoas esvaziam a mente, para chegar no nirvana, não sei aonde, Nós fazemos o contrário, nós enchemos a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus, e ela tem que habitar agora abundantemente o nosso interior. Amém ou não? Agora volta comigo lá em João 5, porque é interessante o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. A palavra precisa habitar abundantemente o meu interior. Amém? Que a palavra de Deus seja abundante em você, meu irmão, minha irmã. Quando nós voltamos aqui em João 5,47, o Senhor Jesus diz: mas se não crerdes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Isso aqui é interessante, porque nós poderíamos perguntar: mas vem cá, os escritos não são as suas palavras, porque são a palavra de Deus? Mas pense comigo, há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus caminha entre seus discípulos, entre a humanidade, ele não só era a própria lei agora caminhando, mas ele também era o ministério profético. E quando eu falo de ministério profético, eu estou falando do agir sobrenatural de Deus. Jesus curava, libertava, havia uma manifestação visível do poder de Deus. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém? Então Jesus, ele era ali esta representação do profético. E Jesus está dizendo: você precisa crer nas Escrituras antes de buscar direção no profético. Até porque o profético, ele concorda, o verdadeiro profético, ele concorda 100% com a palavra de Deus. Amém ou não? Jesus está dizendo: se você não crê nas Escrituras, como que você vai entender o profético, aquilo que eu vou liberar, se você não tem a base das Escrituras? Sabe, tem irmão, irmã que gosta de procurar a irmãzinha fulano de tal, canela de fogo, que ela faz o raio-x, ela vê CPF, RG, onde mora, não sei o que, dá a palavra, dá isso, daquilo outro. A pergunta que eu faço é: antes de ir na irmãzinha fulano de tal, você já procurou na palavra de Deus?
Você já foi às Escrituras? Porque primeiro tem que crer nas Escrituras, senão o profético não faz sentido. Primeiro é necessário nós crermos nas Escrituras, amém ou não? Se nós andarmos apenas no profético, sem a palavra, se nós buscarmos só o profético, o arrepio, o calor, o toque, o isso, o aquilo, se nós buscarmos só estas coisas, o sobrenatural, sem a palavra, sabe o que vai acontecer? Nós vamos acabar andando na nossa alma, nós vamos acabar errando, nós vamos justificar ainda essas atitudes com falsa religiosidade. Eu acho interessante que no meio evangélico existe uma linguagem, existe uma tipologia, tem um jeito de falar, tem uma linguagem, e às vezes a pessoa, através desta linguagem, ela se mostra religiosa, varão, varoa, atrás dos aleluias e glória a Deus, tudo isso, ok, nada disso está errado, mas às vezes nos escondemos atrás de uma linguagem religiosa, de uma aparência religiosa, para justificar algumas atitudes que nós chamamos de profético, mas na verdade é alma. Eu sinto, eu acho, sabe? Sem palavra nós vamos cair no erro. Em Jeremias, abre comigo Jeremias 17, verso 9, eu gosto dessa versão aqui, da King James atualizada, que diz: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Esta passagem é interessante, diz: enganoso é o coração. Se você andar por sentimento, eu senti um arrepio. O arrepio às vezes pode ser sim uma manifestação do profético, mas diante do contexto, ele sempre concordará com a palavra, porque se não concordar com a palavra, esquece, tira isso de lado, você vai errar. Por isso que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Se você andar na palavra e o profético concordar com a palavra, ok, porque vai ser lâmpada, luz, você vai caminhar na luz, amém ou não? Agora, se nós dermos só atenção ao eu sinto, eu acho, Deus falou, tá bom, Deus pode falar, deve falar, concorda com a palavra? Primeira coisa que nós temos que fazer, concorda com a palavra? A irmã tal me mandou uma mensagem, ele me ligou, me disse isso, isso e aquilo, ok, o que você tem que fazer? Primeira coisa, vá à palavra, o que ela disse concorda com as Escrituras, porque se não concorda com as Escrituras, já deleta a mensagem, nem perde tempo, amém ou não? Nós precisamos, antes de buscar profético, conhecer, estudar, com zelo e dedicação, a palavra de Deus, amém ou não? Se eu não dou atenção à palavra, o Senhor Jesus está dizendo isso, se vocês não creem nos escritos, como vocês vão ouvir as minhas palavras? Se eu não dou atenção à palavra, eu não consigo ouvir o Senhor. Não há profético sem palavra, porque sem a palavra, profético é alma. Cuidado. E eu sou entusiasta do Espírito, do profético, do mover sobrenatural do Espírito Santo, de verdade. Oro, busco, peço isso todo dia, mas tem que concordar com a palavra de Deus. Inclusive, todos os avivamentos, todos os grandes avivamentos da história começam com pessoas que se voltam em primeiro lugar às verdades da palavra de Deus. A primeira coisa, eles são despertados, o pastor Isaías fala muito isso, eles são despertados para voltarem às verdades da palavra de Deus. É a primeira coisa que acontece. O Senhor Jesus mesmo disse que o Espírito da verdade nos conduziria a toda a verdade, falaria do que recebe do Senhor.
Ou seja, o profético sempre vai nos dirigir a Cristo. Por isso que eu não tenho medo de falar sobre o Espírito Santo, porque o que é verdadeiramente obra do Espírito sempre vai te levar de volta para Cristo. Amém ou não? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, examinar as Escrituras. Esse é o ponto de partida. Meditar dia e noite. Quando o Senhor Jesus está dizendo: se vocês não creem nos Escritos, como vão ouvir, como vão crer nas minhas palavras? Aqui o Senhor, Ele está explicando Romanos 10, vá comigo, Romanos 10, verso 17, passagem conhecida, que diz: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A Nova Almeida deve dizer aí, não sei se nós temos ali a Nova Almeida, versão Nova Almeida, se tiver, e assim a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem por ouvir, ou seja, se eu aprendo a ouvir a Cristo, se eu aprendo a ouvir a Deus, isso acrescenta, aperfeiçoa a minha fé. Mas o aprender a ouvir vem diante da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Isso aqui não é essencialmente ouvir uma pregação. Nós usamos esse texto para dizer: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nós dizemos então, você tem que ouvir a pregação. Pode ser, desde que a pregação seja Bíblia, palavra. Porque se a pregação for autoajuda ou sei lá mais o que, você não vai aprender a ouvir a Deus, porque você não está ouvindo a palavra de Cristo. Sim ou não? Faz sentido ou não? Então, essencialmente esse texto não está falando de ouvir a pregação. Esse texto está dizendo: quando você se expõe à palavra de Deus, ela vai te ensinar a ouvir a Deus, e ouvir a Deus aperfeiçoará a tua fé. Amém ou não? Então, esta palavra diz que todo crente precisa aprender a se expor à palavra de Deus. E aí ouvir a pregação, se ela for bíblica, ok. Amém? Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém. Se eu não me exponho às Escrituras, como eu vou ouvir o Senhor? Olha Lucas comigo, capítulo 16. Lucas 16. Aqui em Lucas 16, eu vou ler o verso 29. O Senhor Jesus, Ele está contando uma história. Aqui Ele vem liberando vários ensinos. No verso 14, o Senhor Jesus começa, o título da minha Bíblia fala: Jesus reprova a avareza. Ele começa a falar a respeito disso, do reino. Ele vem falando de várias coisas, e aí ele começa a contar esta história, a história do rico e de Lázaro. Mas eu quero pegar algo interessante nessa história. Lá no verso 29, o Senhor Jesus, na história, demonstra Abraão respondendo a este rico, que agora está sofrendo, está ali em um lugar de tormento. E a resposta de Abraão é interessante. Ele diz assim: contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. De novo eu lembro vocês, aqui Moisés e os profetas refere-se a tudo que eles tinham escrito na época. Então, se nós fôssemos trazer esse texto para hoje, eles têm as Escrituras, eles têm a palavra de Deus, eles têm a Bíblia, aprendam a ouvi-la. Agora olha que interessante o verso 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Sabe o que isso aqui significa? Se um sinal miraculoso acontecer, eles vão ouvir. Lembra ou não lembra o profético, o sobrenatural? Imagina um morto ressuscitando, é ou não é sobrenatural? Sim ou não? Ele está dizendo: não, pai Abraão, se houver um sinal miraculoso, se houver uma manifestação profética, eles vão ouvir. Olha a resposta de Abraão, 31. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e os profetas,
se eles não ouvem a Bíblia, os escritos, as Escrituras, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se nós não aprendermos a ouvir, a ler, a nos expormos a palavra de Deus, de nada adianta movimento profético, se não houver base nas Escrituras, pois são as próprias Escrituras que me ensinam o que é o verdadeiro profético, o que é a verdadeira obra do Espírito Santo. São exatamente as Escrituras que me ensinam, quando eu estou diante de um mover profético, que eu consigo discernir, isso vem do Espírito, confirma na palavra, isso não confirma na palavra, pode ser alma, cuidado, eu vou com cuidado, amém ou não? Não estou dizendo que você tem que desprezar tudo que é profético, pelo contrário, você tem que buscar provar, está nas Escrituras, vai de encontro à palavra de Deus, não precisa sair desprezando, mas seja cauteloso, zeloso pela palavra de Deus, amém ou não? Quando Abraão, aqui na história contada pelo Senhor, diz essas palavras, algumas coisas ficam bem evidentes. A primeira delas é o profético, né? O miraculoso, os sinais separados da palavra, não tem condições de nos fazer ouvir o Senhor. O profético sem a Escritura não me dá condições de ouvir ao Senhor. Agora, o que nós precisamos entender é que esse ouvir não é o escutar, não é o ouvir apenas que nem você está ouvindo a minha voz saindo aqui. O ouvir aqui é compreender, o ouvir aqui é interiorizar. Esse ouvir é compreender, é receber no meu espírito uma verdade espiritual. Um exemplo disso, Marcos capítulo 4, abre aí comigo Marcos 4, verso 9, o Senhor Jesus está contando a parábola do semeador, e no final ele diz assim, e alertou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vem cá, todos nós temos ouvidos, mas Jesus está dizendo, mas nem todos têm condições de compreender, nem todos têm vontade de compreender, nem todos estão recebendo de bom coração, nem todos estão recebendo a palavra com mansidão, com zelo, com dedicação. O Senhor está dizendo, quem tem ouvidos, quem tem condições de ouvir, ouça, compreenda, receba no teu espírito esta verdade espiritual, amém ou não? Então, dentro disso, duas coisas, uma delas é, quem consegue compreender, quem está sendo trabalhado pelo Espírito Santo? João 6,44, o Senhor Jesus diz, ninguém vem a mim, se o Pai não o enviar. E ele cita no 45 dizendo, citando os profetas, e serão todos ensinados por Deus. Ou seja, o Senhor Jesus aqui traz este conceito da iluminação do Espírito Santo, de um agir do Espírito Santo prévio no ser humano. Então, se você tem buscado o Espírito Santo, trabalha em mim, me ensina, me guia, me conduz, Ele está te dando condições de compreender, de receber verdades no teu espírito, amém ou não? A segunda coisa é a dedicação em compreender, é o zelo. Um texto que eu tenho lido muito, vamos lá, Hebreus capítulo 5, vou pegar só 2 versículos, Hebreus 5, verso 12, diz, apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite quando já devias estar recebendo alimento sólido. No início, no verso 11, ele diz, vos tornastes indolentes para aprender, vagarosos, preguiçosos. No capítulo 6, no verso 11, verso 12, diz, de maneira que não vos torneis negligentes,
Ou seja, para eu ouvir há esta ação do Espírito Santo, mas há a minha parte, que é dedicação. Eu não posso ser preguiçoso, eu não posso ser vagaroso, eu preciso me dedicar, me envolver com a palavra de Deus, se eu quero, de uma vez por todas, receber verdades espirituais no meu interior. Não adianta eu buscar só o miraculoso se eu não tenho base nas Escrituras. Poxa, isso aqui é fundamento, é base. Eu acho engraçado, às vezes a gente conversa com algumas pessoas, e estou generalizando aqui, não estou falando, né? E algumas pessoas falam de sinais, de sonhos, disso, daquilo. Tá bom, mas e a base? Aí você pergunta de coisas fundamentais do Evangelho. Não sei, nunca ouvi falar, não conheço. Bom, então vamos fazer o tema de casa, vamos começar pelas Escrituras. Sim ou não? Irmãos, todos nós precisamos crescer nas Escrituras. Nunca será o suficiente. Nunca será. A palavra de Deus, em Isaías, o Senhor diz: os meus pensamentos estão mais altos do que os vossos, assim como o céu está longe da terra. O que está na palavra de Deus, a riqueza que está na palavra de Deus, você vai ficar a vida toda sondando, recebendo, porque o Senhor é grande demais, Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria. Sabe, é necessário que haja em nós este zelo, esta dedicação. Uma segunda coisa é que existem verdades espirituais que não encontram correspondência no mundo natural. Você quer ver João 3? Vá comigo a João 3, João no capítulo 3, e no verso 12, quando o Senhor Jesus está conversando com Nicodemos, ele diz assim, Nicodemos era um mestre em Israel, ele diz assim: se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Senhor, sabe o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Bill Johnson fala isso, com razão. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui eu estou falando contigo usando exemplos naturais. Ele está dizendo: quem não nascer da água e do Espírito não vê o reino. Ele está falando de coisas que ele conhecia, de nascimento, de água, de batismo, que era comum naquela época. E aí ele diz: poxa, se eu estou falando de coisas terrenas, eu estou usando exemplos que encontram correspondência no mundo natural. Quando eu começar a liberar verdades espirituais que não têm correspondência no mundo natural, como é que tu vai conseguir receber isso? E com isso, irmãos, eu digo uma coisa para vocês: o Senhor Jesus quer levar vocês a um lugar muito mais profundo e maduro. Ele quer liberar verdades espirituais que você não tem noção. Mas e aí, você está dedicado? Está fazendo a lição de casa? Está se dedicando nas Escrituras? Paulo, ele acessou essas verdades. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele fala disso. 2 Coríntios capítulo 12, verso 2, ele diz: conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Paulo recebeu verdades espirituais que não têm correspondência no mundo natural. Paulo chegou neste lugar, ele acessou verdades. E sabe como isso fica tão claro? Quando você lê, por exemplo, o livro de Romanos. O livro de Romanos é considerado não só no meio gospel, evangélico, inclusive no meio acadêmico, filosófico, fora da igreja, é considerado um primor de carta. É considerado um dos livros mais bem redigidos em todos os aspectos. Paulo ali demonstra que tem recebido verdades espirituais incríveis. Irmãos, Paulo era um homem inteligente, estudou com os grandes, mas ele disse: diante de Cristo tudo aquilo não vale nada, porque o conhecimento de Deus, o próprio Paulo diz isso, não é na inteligência humana, mas é na sabedoria de Deus.
Sabe o que isso significa? Que assim como Paulo, você também pode acessar verdades espirituais. Eu também posso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos dedicando naquilo que o Senhor espera que nos dediquemos, que é na sua palavra. O primeiro passo é crer nessas verdades espirituais a que temos acesso. Onde é que elas estão? Aqui. As verdades espirituais que nós, quem sabe, ainda não temos acesso, o Senhor acrescentará de acordo com a sua vontade. Amém ou não? Mas eu já tenho acesso a essas verdades espirituais, e Ele já me deu o conselho dizendo: medita nestas verdades dia e noite. Então, eu preciso me dedicar. O crer vem pelo ouvir. Amém ou não? Uma segunda coisa, para eu ir aqui indo para o final, né? Naquela história de Abraão ali, uma segunda coisa que fica evidente, ele diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Sabe o que fica evidente ali? Abraão na história deixa evidente a suficiência das Escrituras. Você não precisa de mais nada além da tua Bíblia. A tua Bíblia tem total condições de te levar à salvação e de te levar ao amadurecimento na tua fé. Você não precisa de mais nada além do que você já tem. E o Senhor Jesus confirma isso naquela história. Eles têm os escritos, eles têm as Escrituras, eles têm a palavra de Deus. Ela é suficiente. Amém ou não? O sinal é bom, o miraculoso é muito legal, o profético é bom, mas não havendo profético, nós já temos o suficiente para a salvação e para nos tornarmos maduros na fé. Amém ou não? As Escrituras são suficientes. Amém? Se não dão ouvidos aos escritos, ele disse, não ouvirão mais nada. Nós encontramos tudo. Vá comigo, 2 Timóteo, a gente tem lido bastante esse texto, 2 Timóteo 3,16. Vamos do 15, 2 Timóteo 3,15 diz: porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm poder de fazer-te sábio para a salvação. As Escrituras têm o poder de levar você à salvação, e já levaram, amém? E está levando outras pessoas, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse texto aqui é incrível. Toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra, todas as boas ações. Neste texto, Paulo deixa claro: a Escritura tem condições de te levar à salvação, e as Escrituras também têm condições de ministrar, de repreender, de corrigir, de te levar a se tornar alguém pleno e preparado para todas as boas ações. Amém ou não? A palavra de Deus é suficiente. A suficiência das Escrituras nos lembra que primeiro pavimentamos nosso caminho com a teologia. Eu já disse isso, vou repetir. Depois vem o profético. O profético confirma a teologia, nunca o contrário. Guarde isso. Primeiro vem a teologia. E quando eu digo teologia, não estou dizendo que você precisa fazer um seminário teológico, um curso teológico. Teologia, o estudo da palavra, estudo sobre Deus, as Escrituras. Amém? Quem está entendendo? Amém ou não? Primeiro vem a palavra, primeiro vem a teologia, primeiro vem as doutrinas de Cristo, depois o profético. Nunca o contrário. Eu posso, digo de novo, eu posso até tentar operar naquilo que a Escritura me diz, como por exemplo, tentar curar o enfermo e o enfermo não ser curado. Eu posso voltar às Escrituras e ir diante de Deus e dizer: Senhor, aonde eu estou falhando, o que eu estou errando, mas eu nunca devo mudar e dizer: as Escrituras estão erradas e o Senhor não continua curando. Não, sou eu que estou operando errado. Primeiro vem a teologia, depois o profético confirma. Amém ou não? Porque é daí
que vêm os falsos ensinos. As pessoas começam a pregar experiências e não a Escritura. Como eu não tive a experiência de curar, eu digo que o Senhor não está curando mais. Está errado. Se você não conseguiu curar, vá de volta à Escritura, dobre o joelho, vá diante do Senhor. Aonde eu estou operando errado? Porque o Senhor Jesus disse: os sinais acompanharão aqueles que creem. Ou seja, primeiro vem o crer, primeiro você pavimenta na Escritura, primeiro você crê na palavra e o profético a confirmará. Amém ou não? E temos visto isso, confirma, funciona, só que tem que haver zelo e dedicação na prática da palavra. Amém? Eu acho interessante, para encerrar esse texto aqui, abre comigo Mateus capítulo 7, verso 21. Olha que legal esse texto aqui. Mateus 7 e 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Quando essas pessoas estão dizendo, e é o Senhor Jesus que está falando isso, essas pessoas estão dizendo, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, o que eles estão dizendo? Nós nos movemos no profético, nós fizemos sinais miraculosos. Mas antes disso o Senhor tinha dito, quem é que vai entrar no reino? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Aonde está a vontade do Pai? Aonde você conhece a vontade de Deus? Na tua Bíblia. Amém ou não? Pega a tua Bíblia aí. Diga, aqui está. Diga, aqui está a vontade do Pai. Aqui está a vontade do Pai. Não adianta operar no profético se primeiro lugar não estiver andando na vontade do Pai. Não adianta. Irmãos, a palavra de Deus, ela não foi escrita para concordar com você. A palavra de Deus não foi escrita para concordar comigo. A palavra de Deus muitas vezes vai me confrontar. Ela vai me tirar da zona de conforto. Eu quero porque eu quero fazer isso, mas a palavra de Deus diz, isso é errado, você deve fazer aquilo, e eu vou ter que negar a minha vontade e fazer aquilo contra a minha vontade, e isso é agradar a Deus. É o que a Bíblia me ensina. Eu vou ter que tomar uma decisão, eu vou ser biblicamente correto ou não? Seguir a Jesus é difícil em alguns momentos, Ele é comigo, é muito bom segui-lo, não quero desencorajar ninguém, mas Ele disse, a porta é estreita, o caminho é apertado, é assim mesmo. Ele disse, quem quiser me seguir tem que negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Na prática, o que é negar a si mesmo? Eu quero isso, mas o Senhor está dizendo aquilo, eu nego a minha vontade e digo, amém Senhor, eu não quero isso, mas eu vou dizer amém, vou obedecer a tua palavra. O Senhor diz, Pedro, lança a rede. Pedro diz, Senhor, eu passei a noite inteira pescando, não deu nada, sou pescador profissional, eu sei do que eu estou dizendo, eu sou o cara, eu conheço o assunto, não dá, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Pedro negou a si mesmo. Senhor, porque é o Senhor que está falando, eu vou crer, ainda que eu não queira, ainda que isso esteja totalmente contra o meu intelecto, eu vou crer. Depois da grande pesca, se ajoelha diante do Senhor e reconhece quem Ele é, porque a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Ele te fez uma promessa, se você meditar dia e noite, Ele disse, eu vou ser contigo, eu vou ser contigo. E a palavra também diz, se Deus é por nós, a gente gosta de citar isso, você quer que Deus seja contigo? Medite na palavra, e Ele fez a promessa, eu serei contigo.
Sabe, nós precisamos ser o povo da Bíblia. Muitas vezes ela não vai concordar conosco. Nesse texto, sabe o que é interessante? No final, no verso 24, 23, o Senhor Jesus disse: afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Em algumas versões, que praticam a iniquidade. O termo ali para mal ou iniquidade no original grego é anomia. Olha o que significa: sem lei ou ilegalidade. Significa ausência de lei, lacuna legislativa, ausência de regra. Portanto, a expressão obreiro sem lei é de uma Bíblia que eu tenho lá de estudo. Obreiro sem lei ou fora da lei transmite o melhor sentido. Significa que o Senhor Jesus está dizendo: afastai-vos de mim, obreiros que atuam sem lei. Qual é a tua lei? Qual é a minha lei? Jesus está dizendo: não adianta operar no profético se não andar na Escritura. Se afastem de mim aqueles que andam sem lei, obreiros sem lei, que atuam na ilegalidade. Nós não andamos sem a palavra de Deus, pelo contrário, ela nos define. Nós somos o povo da Bíblia, amém ou não? Você deve sentir orgulho disso. Lá vai os crentes carregando a Bíblia debaixo do braço, tem orgulho, é isso mesmo. A palavra de Deus é minha lei, eu sou o povo da Bíblia, eu ando de acordo com a palavra de Deus. E naquele dia Ele vai dizer: vem aqui do meu lado, porque tu for fiel, sabe? Porque eu andei, porque você andou na palavra, na lei do Senhor, amém ou não? Sabe, o Senhor está nos chamando para andarmos na sua palavra. O pessoal do louvor pode vir, vou encerrar. Nem sei como é que eu vou encerrar agora isso aqui, né? O cara bate, né? Agora como é que eu encerro? Não sei, Senhor, faz um milagre agora. Mas sabe, eu queria te dizer isso essa noite. Ame a palavra de Deus. O mundo lá fora ridiculariza os crentes. De verdade, o mundo tem ridicularizado os crentes. O mundo lá fora está tentando doutrinar os teus filhos. Agora propaganda do Burger King, né? Traga o teu filho aqui e nós vamos ensinar para ele, né? O que é o LGBT, que a mais, sei lá. O que é? Nós não temos nada contra ninguém, amamos as pessoas. Jesus veio para todos eles. Mas eu não vou abandonar a verdade da palavra de Deus. O que é pecado, ontem, hoje, amanhã será, sempre será. E se eu tenho que lutar contra aquilo que para mim é um pecado, não é debilidade, é pecado, eu tenho que dizer, tenho que dar nome, isso aqui é pecado. E Hebreus 12 diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus já sabia que o pecado ia estar ao teu redor, ao meu redor, de todo mundo. É para todos, é igual para todo mundo. Cada um na sua área, cada um do seu jeito, mas no final das contas é a mesma coisa para todo mundo. Sim ou não? O mundo vai tentar ridicularizar. O mundo vai tentar dizer: isso aqui é retrógrado, isso aqui é quadrado, não tem problema. Tinha uma linguagem que dizia, né? Eu prefiro subir quadrado do que descer redondo, né? Eu prefiro subir quadrado do que descer redondo, sabe? Pode ser quadrado, o mundo pode dizer o que for. Eu tenho visto, nós temos visto há muitos anos, isso aqui funciona, isso aqui é a palavra de Deus. Não esqueçam, existe o nosso inimigo, o adversário, o diabo, existe o espírito desta época que lá fora está operando, cegando o entendimento, levando as pessoas ao erro. Existe na sociedade o espírito do erro, do engano. João, na sua carta, chega a dizer: filhinhos, já existem muitos anticristos. Saíram do nosso meio, inclusive. Alguns saem da fé para ir lá fora deturpar e falar um monte de bobagem que não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Pode não ser fácil, irmãos, mas se você for fiel à palavra de Deus, Deus será contigo. Ame a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, se torne o povo da Bíblia, não de boca, de coração. Não desista ao ler o texto. É difícil, pastor, não consegui entender. Leia em outra versão. Ore,
me dá sono, bota a mão na tua cabeça e diga: se é espiritual esse sono, eu repreendo agora em nome de Jesus. Se o sono é natural, porque você está trabalhando, está cansado, leia de pé, leia caminhando, bote o fone de ouvido, escute a palavra de Deus, acorde com a palavra. Não pegue o celular antes de pegar a Bíblia e ler pelo menos um verso da Escritura. Sabe o segredo? Bota o celular em cima da Bíblia, embaixo da Bíblia, bota o celular embaixo da Bíblia. Para chegar nele você tem que passar pela Bíblia, todas as manhãs. Antes de dormir, leia a palavra, durma com a palavra, rumine a palavra. Você vai ver o que a palavra de Deus vai fazer na tua vida. Deus será contigo, amém? Baixa a tua cabeça, comece a falar com Deus agora.